aí, pessoal do Terceirão, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje nesse vídeo a gente vai estar começando a falar com vocês, né, sobre a unidade temática 6, que traz sobre o homem e o meio ambiente, tá? Então, vocês podem pegar a apostila e página 111 para a gente estar acompanhando aí um pouquinho essa temática aí. O que esse capítulo vai estar falando para a gente, né? Sobre como que esse homem, né, esse ser humano, ele se conecta, né, ele interage com esse meio ambiente. E aí, como vocês acham que ele interage com esse meio ambiente? Será que essas ações antrópicas e essas elas acabam por impactar de alguma maneira nesse meio ambiente? Fica muito claro que sim, né, pessoal? Então, aí nessa página 111 aí, vocês vão estar acompanhando de que maneira, né, o homem, né, interage com esse ambiente e o desequilíbrio ambiental que é gerado, que é causado e por que isso acontece. Então, nós já estudamos aí um pouquinho sobre o que a gente fala de potencial biótico. Então, as espécies, as populações que compõem essa espécie, elas vão ter o que a gente chama de potencial biótico, que é a capacidade reprodutiva de cada espécie, tá? E para que essa espécie ela não cresça de maneira desenfreada, ela tem que ter o que a gente chama de fatores de resistência ambiental, ou seja, mecanismos de controle próprio que a natureza oferece para controlar o que? O tamanho das populações no meio ambiente, para que não haja desequilíbrio ambiental. Então, na natureza, né, nós temos alguns mecanismos que vão fazer esse controle, né? Quais são esses mecanismos? As relações ecológicas que a gente estudou, né? Predatismo, as competições, enfim, né, os vários tipos de interações que a gente tem entre esses organismos de espécies diferentes, ou até mesmo da mesma espécie, né, se forem relações interespecíficas, que vão fazer um controle desse tamanho dessa população. Por que tem que ter esse controle, pessoal? Porque se essa população começar a crescer indefinidamente, né, numa curva ascendente, né, logo esses recursos da natureza eles vão se esgotar. Então não vai ter alimento para todo mundo, né? Não vai ter espaço para todo mundo, enfim, né? Não vai ter como essa população que se tornou tão grande, né, viver naquele local. E aí esse ambiente vai ficar degradado. O que vai acontecer com essa espécie? Ela vai acabar decaindo. Por quê? Porque os recursos se esgotaram, né? Então, lembrando que na natureza, né, existem esses fatores de resistência ambiental. Predatismo, competição, as próprias doenças que surgem, né, como um mecanismo de controle dessa população, ok? E aí, pessoal, a gente também tem que pensar que então na natureza isso acontece tranquilamente, porque existe, né, esses fatores de resistência que controlam o tamanho da população. Então, muitas vezes a gente vê que populações jovens, adultas jovens, né, elas têm um grande potencial biótico que vai diminuindo com o passar do tempo, mas que existem fatores na natureza que regulam o tamanho dessas, tá? E a gente tem que estar analisando também o que a gente chama de capacidade limite do meio ambiente. Que tamanho de população, quantos indivíduos aquele local ali naquele ambiente, naquele ecossistema ela suporta? Qual a capacidade limite para daquele meio ambiente ali, para aquela população? Tá. Michele, por que você está falando tudo isso para a gente? Porque na natureza, então isso acontece, só que com seres humanos. Será que nós, seres humanos, passamos por esses fatores de resistência ambiental? Por exemplo, alterações climáticas. Nós conseguimos suportar de maneira tranquila essas alterações climáticas? Sim, né? Então a gente consegue driblar isso. Seja frio ou calor, a gente consegue driblar.
Alimentação. A gente depende só da natureza para se alimentar? Só dos recursos naturais para se alimentar? Não, né? Já passamos da fase aí de caçadores e coletores aí das cavernas, né? Então, nós conseguimos o quê? Através da agropecuária, adquirir os nossos alimentos, então a nossa alimentação. Então, é mais um fator que a gente consegue o quê? Driblar. As doenças, os parasitismos, nós estamos sim à mercê disso, né? Até agora, na atualidade, a gente consegue ver essa pandemia do coronavírus que a gente está passando, que seria um outro ponto aí, né? Será que é um mecanismo aí, né? As várias hipóteses que tem para um controle populacional, mas que não vem ao caso agora, a gente não vai discutir. Mas, enfim, as doenças. Nós somos capazes, o quê? De fabricar antibióticos, antivirais, né? Enfim, medicamentos, antivirais, vacinas, enfim, nós somos capazes de ter um tratamento para essas doenças. Então, nós também conseguimos driblar, né, essas doenças como fatores de resistência ambiental. As intempéries da natureza, né, nós não precisamos buscar abrigo para nos esconder. Por quê? Porque nós temos o que? A nossa moradia, nossa casa. Então, as nossas condições de vida são bem distintas dos animais da natureza. Nossa, mas isso é muito bom, isso é muito legal, né? Só que o que que acontece? Porque a gente é capaz de driblar, né, essas intempéries da natureza, nós precisamos ter o que? Um controle populacional próprio. Por quê? Porque se nós conseguirmos, né, apesar que a gente não tem um potencial biótico tão grande quanto outras espécies da natureza, né, devido ao período de gestação, a mulher ela realmente ela não vai estar, muitas vezes, não vai, toda vez, ela, apesar que ela tem, né, um ciclo mensal de ovulação, mas não é tão fácil assim engravidar, né? Pelo menos para algumas mulheres não é tão fácil assim engravidar. Então, tem mecanismos ali de controle um pouco, né, dessa capacidade biótica, mas mesmo assim a gente percebe que essa população humana ela cresceu muito, se a gente for comparar alguns dados, que é o que a gente vai estar falando daqui a pouco, né? Principalmente depois do advento da Revolução Industrial, ela cresceu e ela saiu muito ali daquele ambiente ali, né? Rural e foi para cidades. E veio também aquela questão, né, naquela época dos filhos como mão de obra, enfim, questões que não vem ao caso agora a gente discutir, mas que, né, ela foi crescendo, 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 e para esse desenvolvimento, para esse crescimento, ela acabou o quê? Promovendo uma degradação no meio, né? Justamente por tudo isso que eu falei para vocês. A gente planta e a gente cria gado. Então a gente precisa destruir a natureza para poder, né, ter agropecuária. A gente tem roupas, né, para vestir. Então tem sapato, tem os eletrodomésticos, né, tem a tecnologia que a gente hoje depende dela. Então as indústrias, né, elas requerem recursos do meio ambiente. Enfim, né, para que essa população consiga driblar esses fatores de resistência ambiental, ela acabou promovendo uma destruição, uma degradação da natureza, do meio ambiente, e que acaba que nós também somos, de certa forma, impactados, né? Nós impactamos a natureza e também somos impactados por ela, né? Por essa destruição. Aí na página 111, eu queria que vocês dessem uma lida aí para mim nessa população mundial e 7 bilhões de habitantes, né? Então, hoje já está um pouquinho mais atualizado aí, né? Então, eu pesquisei aqui, hoje nós já estamos em torno aí, deixa eu olhar aqui, uma estimativa, cadê? Em torno de 8 bilhões, né? Eu tinha até anotado o nome do site aqui. Em abril de 2019, de acordo, né, com a OMS, nós tínhamos 7,7 bilhões, né, de seres humanos aí na natureza, né, de pessoas aí no mundo, tá?
E nós temos uma estimativa, né, pelas Nações Unidas de que em 2100, né, nós teremos 11,2 bilhões de habitantes no planeta, tá? Então, em abril de 2019, nós tínhamos 7,7 bilhões de habitantes. Com uma estimativa, né, para daqui mais ou menos 80 anos, isso está em torno de 11,2 bilhões de habitantes no planeta. Então, como será que é isso? Qual será que é a capacidade que o planeta tem, né, que o meio ambiente tem de suportar esse tanto de gente, né, que está vindo aí, apesar que nasce e morre pessoas, né, nós já vimos isso, a capacidade de natalidade, de mortalidade, taxas de imigração e imigração que impactam nisso, mas como que o planeta vai estar suportando isso, né? Então, em torno de 8 bilhões de pessoas. De acordo com dados, né, com pesquisas que a gente tem, nós sabemos que o planeta, aqui no livro de vocês, fala que a capacidade limite do planeta, né, do meio ambiente em relação humana, é em torno de 8 bilhões de indivíduos. Tá, nós já estamos bem perto disso, né, pessoal? Já estamos aí com 700, e já aumentou um pouquinho, que nós já estamos aí quase um ano depois dessa estatística, né? Apesar que morreram algumas pessoas, mas nós estamos aí bem próximo disso, dessa capacidade limite. Então, as Nações Unidas, a OMS, ela preconiza pra gente o quê? Que cada vez mais está ficando difícil de viver nesse planeta, porque o planeta está chegando o quê? No seu limite, na sua capacidade limite. O que ele pode suportar para poder conseguir fazer com que essa população tenha recursos para viver. O que a gente ainda tem hoje nesse planeta, né, é muita desigualdade social, né, uma desigualdade social, econômica, de distribuição de recursos de forma muito distinta, né? Então, às vezes, uns têm mais e outros têm bem pouco, mas de uma maneira geral, como um todo, né, a gente tem realmente essa escassez de recursos começando a chegar para a gente, tá? Então, de acordo aí com alguns dados, a gente fala que hoje é atualizado, o planeta teria uma capacidade limite, estourando aí para 10 bilhões de pessoas, mas com condições bem mais modestas de vida do que na atualidade, do que hoje que a gente está vivendo em 2020. Tá, beleza, o planeta ele vai suportar até 10 bilhões de pessoas, mas não da maneira como a gente está vivendo hoje. Não com desperdício de água, desperdício de alimento, de recursos que a gente tem, tá? Então, para quem for continuar, né, nesse planeta, vai sobreviver, mas não da forma como está hoje em dia, com esse desperdício de recursos que a gente tem, tá? Só frisando para vocês, então depois vocês vão pegar aí na postinha de vocês e vão grifar para mim algumas palavrinhas aí que são básicas. Potencial biótico, que vocês já conhecem, capacidade e limite do ambiente e fatores de resistência ambiental. Então, para o vestibular, vocês precisam lembrar essas 3 palavrinhas aí: potencial biótico, fatores de resistência ambiental e a capacidade e limite do planeta. São 3 conceitos que vocês vão ter que lembrar para mim. Vocês vão lembrar para mim também, né, essa questão, né, do porquê que a gente não fala de capacidade de limite dos animais. Por quê? Porque eles são diferentes da gente, eles enfrentam os fatores de resistência ambiental e que a gente não enfrenta esses fatores de resistência ambiental. Então, nós vamos focar o quê? Na população humana como um agente degradante da natureza, né? E aí, pessoal, vocês vão estar refletindo um pouquinho também para mim sobre o porquê que o meio ambiente está ficando tão degradado, né? Por que está tendo tanto desequilíbrio ambiental? Por quê? Porque nós estamos caminhando para uma superpopulação, onde vai precisar de mais recurso do ambiente para essa superpopulação sobreviver, onde a gente vai ter um aumento da degradação do ambiente muito grande, tá? Por quê? Então, se aumenta a população, a demanda por recursos vai ser cada vez maior. Essas pessoas precisam comer, precisam vestir, precisam calçar, precisam de medicamentos, precisam de morar, né? Então, são todos os mecanismos que vão nos levar aí para uma degradação cada vez maior, ok? Uma outra curiosidade aí para a gente pensar, né? Por que a gente vai estar falando nesse capítulo aí sobre
Degradação do solo, né? Por que a gente degrada o solo? Por que acontece essa degradação do solo? Porque a gente planta e a gente acaba deixando esse solo, aí a gente arranca, né? Para a gente poder plantar, a gente tem que arrancar a cobertura natural que a gente tinha ali, as árvores maiores. Então a gente vai deixar esse solo mais exposto à ação da água, né? Pela chuva, pelo vento. Então a gente vai provocar erosões, a gente vai ter lixiviações, né? E aí vários impactos que vão ocorrendo nesse solo. A gente vai estar falando muito também aí da questão dos poluentes, né? Do quanto essa população cada vez maior no planeta vai estar liberando aí gás carbônico, né? Através do uso de combustíveis aí, né? Minerais, né? Combustíveis fósseis, né? E minerais que são utilizados na indústria. Para a gente obter esses minerais que são utilizados na indústria, a gente tem a mineração a céu aberto, né? Muitas vezes, que degradam muito esse solo. Esses poluentes que vão estar impactando, né? Em algumas características aí do planeta, na atmosfera, efeito estufa, na camada de ozônio, enfim. Então, a gente tem uma demanda aí, né, que de CO2 por pessoa, ela está em torno de 5 toneladas anuais. Isso pessoas comuns aí, liberadas aí, né, liberando isso daí pelo planeta. Porém, de acordo com os dados de alguns artigos que eu li aqui, os americanos, né, eles liberam mais que os outros. Eles podem liberar em torno de 17 toneladas. Podem liberar, e não são todos, né? Alguns, né, desses americanos, eles podem liberar até 17 toneladas de poluentes aí do CO2 por ano, né? Então é muita coisa. Então, vamos pensar um pouquinho. Vou deixar aqui para acabar esse vídeo para né? Demanda por alimento. O que é a demanda do alimento? O que é essa demanda por alimento que a população mundial aí cada vez mais precisa? O que isso vai impactar no meio ambiente? Vocês vão responder isso para mim aí no caderninho. Então, demanda do alimento. O que o homem acaba, né, por desequilibrar no ambiente, por gerar no ambiente, por essa demanda do alimento. Para plantar, a gente precisa muito aí, né, de defensivos agrícolas, como que o uso desses defensivos agrícolas impactam aí no ambiente. Solo esgotado, né, sem nutrientes aí. Solo erodido, né, desmatamento, erosão, mais uma vez, desequilíbrio ambiental, diminuição da biodiversidade. A demanda por produtos industriais. O que é essa demanda por produtos industriais? O que ela ocasiona? Que desequilíbrio ambiental a gente vai ocasionar? Então, quando eu preciso perfurar para tirar petróleo, né, que é um combustível que a gente utiliza, quando eu preciso obter mineração, olha aí, a gente teve impactos ambientais aqui no Brasil muito grandes, né, por rompimento das barragens que aconteceram em Minas Gerais, barragens de dejetos. Então, é um impacto que veio da mineração, né, de dejetos de mineração, desmatamento, né, para obter a celulose, a madeira. Até mesmo os extrativistas podem, de uma maneira ou de outra, impactar ali naquele ambiente. Extrativismo a gente vai entender o que? Extração do látex, enfim, né? É de uma forma menor, mas impacta sim a natureza. E poluição que vem da industrialização. Então vocês vão estar refletindo um pouquinho para mim nessas questões aí industriais. Tá ok, pessoal? Então nesse vídeo de hoje vocês vão pensar para mim sobre isso. Sobre a população mundial, população humana mundial, e por que esse crescimento, atingindo a capacidade do limite do planeta, está cada vez mais degradando e diminuindo os recursos naturais. Se diminuir esses recursos naturais, será que isso vai impactar como para a gente? Né? Ok? Então eu vou ficando por aqui, para o vídeo já ficou um pouquinho longo, né? Para a aula de hoje a gente vai estar refletindo sobre isso. Tá ok? Então pensem um pouquinho sobre isso para a gente já começar no próximo aula, falar mesmo dessa degradação
in situ ali na natureza, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus. Beijinho, tchau, tchau.